Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Usina do Empreendedor. Hoje nós estamos com a querida amiga do INAED, Jaqueline, mas eu vou deixar ela se apresentar e apresentar o que é o INAED. Nós estamos na Expo Indústria 2025, né, aqui no Multicentro Sebrae, aqui em São Luís, e estamos dentro do stand da agência Marandu. É um grande prazer fazer esse episódio. Jaqueline, muito obrigado por você ter vindo para brilhantar o nosso podcast nesse ambiente interessante. Quem é a Jaqueline e o que é a empresa INAED? INAED é uma empresa maranhense, Instituto Nacional de Educação e Desenvolvimento. Nós estamos há 15 anos no mercado maranhense, mas também atuamos com todo o Brasil. Representamos a Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios elencada entre as 10 melhores do mundo, ocupando a 4ª posição pelo Financial Times. E nós representamos a FDC nos estados do Maranhão e do Piauí. Então, eu, Jaqueline Pimentel, sou a fundadora, atualmente CEO do INAED, e trabalhamos aí sempre na busca por desenvolver o nosso mercado local, o nosso Maranhão, e particularmente por colocar as nossas empresas maranhenses em patamares melhores. Aproveito para já agradecer aqui esse momento, Bira, extremamente importante, aqui dentro desse ambiente, desse locus maravilhoso que é a Expo Indústria, que é pulsante de empreendedorismo e que a gente se sente tão tocada por ver movimentos dessa natureza. Bom, Jaqueline, eu não conhecia a sua empresa, não conhecia você, e tive a oportunidade de ir lá nas instalações do INAED. Eu fiquei impressionado com o que você tem, o que você oferece, né, a sua equipe. E, por coincidência, muitos amigos nossos, muitas indústrias, são parceiros seus, né? Você acaba prestando serviço lá para esse pessoal todo. Conta pra gente quais são esses serviços, quais são os focos realmente e por que você criou o INAED? Olha, o INAED nasce de uma garota de 20 anos ainda na faculdade, que sempre gostou de empreendedorismo e que desde lá já começou a trabalhar com as empresas locais. Eu tive a felicidade de coordenar o PROCEN, que é um programa de certificação de empresas maranhenses, que está alocado dentro do PDF, que é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. À época era sediado na Secretaria de Indústria e Comércio, e eu fui fazer parte, via FIEMA, via Federação das Indústrias, como coordenadora deste programa. Lá naquele momento, ainda numa idade muito jovem ainda, eu entendi de muitas demandas e de muitas dores do nosso empresariado. Obviamente, fiz uma carreira executiva, atuei como executiva de planejamento ainda durante um tempo. Saindo da coordenação do PROCEN, fui ser executiva de planejamento, cenarista, trabalhando aí com planos para crescimento de organizações. E aí, em 2009, eu entendi que estava na hora de montar um negócio dentro do desenho, dentro da arquitetura, que eu entendia como necessário ao nosso mercado. Era um momento que eu saía de uma série de formações, com uma série de conteúdos, e que eu sentia a necessidade pulsante, premente, de contribuir mais com as nossas empresas. Montei o INAED e a proposta de valor nossa, naquele momento, era trabalhar com o desenvolvimento de empresas, né, de organizações e de pessoas, contribuir para que organizações e pessoas pudessem atingir melhores resultados. E aí, então, nós iniciamos com auditoria, consultoria e treinamento. Já saímos com contratos muito bons com a Equatorial naquele momento, já de lançamento da empresa. E a partir dali avançamos. Um ano depois, nós tivemos a oportunidade de entrar também com as soluções da Fundação Dom Cabral. Então, o INAED ele atua muito fortemente, estruturando empresas para que elas sejam melhores. Nós temos treinamentos para indivíduos também, então nós temos pós-graduação, treinamentos diversos, de curta, de média duração, formação a partir de mentorias, de monitorias direcionadas para as necessidades das organizações. E a gente, então, dentro desse propósito, vamos dizer assim, a gente tem atuado com as grandes e médias empresas locais, mas no ano passado, em 2024, o INAED desenvolveu um produto para pequenas empresas também, que é o que a gente chama do nosso produto que está no MVP nesse momento. A gente está em testagem, porque nós entendemos que está na hora do INAED contribuir também com as pequenas empresas, com os pequenos negócios.
Bom, essa pegada é interessante porque acaba as pequenas prestando serviço para as grandes, né? Sim. E para prestar serviço para as grandes, às vezes a pequena não faz um PROCEM, um programa de certificação, mas ela começa a ser exigida lá pela grande para os procedimentos, para as qualidades, para a obtenção de certificações, né? São muitos requisitos que as organizações têm que atender. E hoje a gente fala no mercado que tem compliance, ESG, são tantas siglas, tantas necessidades, que as organizações, eu penso que às vezes elas ficam tanto quanto até perdidas com como atender tudo isso. E é para isso que a gente existe, para poder sedimentar com metodologias que vão encurtar caminhos, essa jornada que a organização precisa fazer. E aí, de fato, Bira, a pequena empresa, a pequena organização, ela fica carente de metodologias orientadas para ela, porque geralmente ela não tem time. O fundador, ele é tudo, ele tem vários chapéus. Ele atua no chapéu de estrategista, do tático e também do operacional. E aí isso muitas vezes dificulta, inclusive, alavancar esse negócio, criar condições para que essa empresa cresça. Mas o fato é que para que as empresas cresçam, elas precisam se apropriar de metodologias, de conceitos, de conteúdos da ciência do negócio. Não dá mais hoje, no mundo que a gente vive, para consolidar negócios, para projetar negócios para o futuro, sem que você entenda de método de gestão. Olha, é interessante isso. E eu tive a oportunidade de trabalhar na FIEMA como gerente regional do IEL Imperatriz, né? E o IEL que coordenava lá, junto com o PDF, essa questão do PROCEM, da certificação. E a gente, na época, eu acho que eram 6 módulos que eram certificados, ou eram 4 módulos que eram certificados, e agora passa a ser 6, né? Que entrou o social e ESG. Qualidade e produtividade, gestão contábil, tributária e trabalhista, meio ambiente, responsabilidade social. Isso, como você mesmo falou, para o pequeno entender que tem que fazer algo para ele sair buscando os mercados das grandes, ele tem que passar por isso, né? E não é só a indústria, é uma empresa de consultoria, uma empresa de serviço, tem que fazer. E os módulos são extremamente interessantes e a exigência, né, Jaqueline, daqueles módulos, quem passa por uma certificação do PROCEM pode passar por uma da ISO brincando, porque às vezes é mais exigência do que a própria ISO, né? É verdade, é que a ISO ela é estruturada em requisitos muito objetivos. Quando você vai para o PROCEM, você tem requisitos que se ampliam. Então, de fato, eu sempre falo que assim, o PROCEM ele termina sendo um guarda-chuva que ele encampa vários requisitos das normas ISO. Seja da norma ambiental, seja da norma de saúde e segurança, seja da norma de qualidade. Então, é importante que a empresa, ao passar pelo PROCEM, se aproprie desses elementos todos que ela vai receber no PROCEM, que com certeza ela pode chamar um organismo certificador e pedir auditoria de certificação. E ela tem tudo para sair exitosa nessa auditoria de certificação, pode ter certeza. Você trabalha também com consultoria para dar suporte a quem está querendo ser certificado. Sim, o INAED, no seu primeiro ano, como eu vinha de uma experiência com certificação, no primeiro ano o INAED atuou muito fortemente com certificação. Hoje nós auditamos e implementamos todas as normas de certificação, de uma norma de compliance a uma norma de antissuborno, anticorrupção, até as normas mais conhecidas, 14.001, 45.001, 9.001, todas elas nós trabalhamos para implantar. Recentemente nós atuamos junto, por exemplo, à Alcoa, né? Além da gente implantar, a gente também audita essas empresas. Né? Então, temos experiência com auditoria de fornecedores, auditorias de processos e auditorias de requisitos de certificação. Jaqueline, às vezes a gente que está do lado de fora não entende todo o portfólio de uma empresa como a sua. Existe uma trilha para se começar um trabalho de consultoria? A empresa Bira Indústria tal. Aí você faz um diagnóstico, claro, mas você tem definido ali trilhas de segmentos de negócios. Como é que funciona
uma prestação de serviço, de consultoria como a sua? Olha, é muito interessante essa pergunta. Eu diria que ela é uma pergunta de milhões, porque assim, a gente está vivendo num mercado que é tão plural que cada empresa termina tendo as suas necessidades. E como você falou, Bira, a gente tem um diagnóstico. O diagnóstico, ele dá um norte em relação a onde estão as maiores dores da empresa. E a partir do diagnóstico, a gente monta, então, a jornada dessa empresa no sentido dela se apropriar dos remédios que ela precisa para as dores que ela apresenta. Das fisioterapias que ela tem que passar. Das terapias, fisioterapias, né, dos inúmeros recursos aí que ela vai ter que ter para poder passar pela jornada dela. Agora, geralmente, por onde a gente começa? Quando a empresa não tem norte nenhum definido, para que a gente possa ter um guarda-chuva que suporte uma metodologia de gestão, a gente começa discutindo o posicionamento estratégico da empresa, que é a pergunta básica de onde ela quer chegar. Então, para ela sair do ponto A para o ponto B, aí sim nós vamos desenhar que jornada é essa que ela vai fazer. Então, veja, a empresa tem um posicionamento estratégico que ela precisa crescer, ela precisa aumentar o seu market share, mas ela não tem recursos financeiros. Aí a gente já entra com uma base estruturante para as finanças dela, que aí envolve desde projetos que ela pode buscar, outros patrocínios, captação de recursos e tal, até muitas vezes só organizar a casa. Tem empresa que tem recursos financeiros que estão mal distribuídos, mal utilizados. Ela não tem uma rota financeira que de fato permita que a última linha do DRE dela seja uma última linha favorável. Poxa, isso é interessante. Nós falamos de metodologias e tudo. Lá dentro da estrutura sua, eu tive a oportunidade de conhecer, você tem outros serviços, né, que você oferece lá e começou a oferecer agora. Pode falar para a gente? Lá do INAED é muito interessante, porque assim, nós criamos um ambiente que ele é um ambiente muito agradável. Eu considero a nossa empresa, ela é um ecossistema, ela funciona como um ecossistema. E aí, no final das contas, ao montar a empresa, e nós estamos dentro de um prédio que ele não tem estrutura para os condôminos, a gente terminou criando uma estrutura que ela foi muito aderente às necessidades dos condôminos. Você enxergou uma oportunidade ali. Na realidade, eu diria que nesse caso especificamente, a oportunidade me enxergou. Porque eu queria fazer uma empresa que fosse a minha cara, daquilo que era o meu sonho de ambiente educacional. E consegui. A arquiteta foi muito feliz no projeto dela. E desenhar esse ambiente. Desenhar esse ambiente, que foi um ambiente que a gente queria que fosse orgânico, humanizado, que funcionasse como ecossistema. E isso agrada muito aos olhos de quem chega lá. E não foi diferente com os nossos, os demais condôminos lá do prédio. E aí começaram a solicitar para alugar nossas salas, nossas estruturas, e nós começamos a alugar. Até porque metro quadrado parado a gente sabe que não é algo inteligente de acontecer. E aí, a partir daí, nós criamos uma terceira empresa que foi o INAED Eventos. Então, hoje, a gente tem o INAED Eventos por conta do volume de locações que a gente tem e por conta de entender que a gente não pode misturar receitas. Então, a nossa receita de consultoria, receita de auditoria, receita de treinamento não se mistura com a receita de locação. Não adianta ensinar o cliente e não executar em casa o que está ensinando lá para o cliente. E lá a gente fala que nós não podemos ser casa de ferreiro espeto de pau. A gente tem que ser casa de ferreiro espeto de inox. Bom, gente, nós tivemos um grande prazer em falar com você. Você pode apresentar para os nossos internautas algo que nós não tratamos, que você teria... Eu gostaria muito de falar isso, Bira, e também o contato, onde encontra o INAED, né, para os futuros clientes seus. Eu acho que uma mensagem final que eu deixaria aqui é que a gente está vivendo essa coisa do oba-oba da inteligência artificial. Eu falo oba-oba da inteligência artificial porque de repente parece que tudo vai ser resolvido com inteligência artificial. E eu venho da área de gente, todo o meu percurso é lidando com pessoas. Eu fui fazer curso de psicologia já depois de estar bem avançada em relação às minhas experiências empresariais, para entender mais de gente.
Então, cada vez mais eu me dou conta de que, por mais que a inteligência artificial seja um excelente recurso e vai amparar muitas decisões e harmonizar entre a dificuldade e a oportunidade, o percurso que vai ser feito, eu não tenho dúvidas quanto a isso, além de melhorar muito o uso do tempo. Ele encurta caminhos, vai né? encurtar caminhos e vai melhorar a produtividade. Mas cada vez mais as pessoas aqui darão o tom. Só que para isso nós teremos que ter seres humanos que pensem, que se apropriem do que é o problema e encontrem a solução utilizando como um dos recursos, uma das fontes de solução, a inteligência artificial. Então é preciso que a gente entenda isso para que possamos, inclusive, preparar os nossos times. O que não dá mais para pensar hoje é uma empresa que não usa ainda inteligência artificial. Isso é complicado. Tem que utilizar a inteligência com inteligência. Com inteligência, é isso mesmo. E nós precisamos, então, dotar os nossos times dessa competência. É uma nova competência e ela é de obrigação do CEO ao chão de fábrica. Em relação ao INAED, nós estamos ali no edifício Business Center, no Renascença, né, ali na Avenida Colares Moreira, bem situado ali próximo ao UNDB. E nós estamos na sala 201 a 207. Qualquer um que queira nos visitar, tomar um café, estamos de portas abertas das 8 da manhã às 18 horas. E às vezes aos sábados, quando temos treinamentos aos sábados. Então Bom, gente, isso, Bira. Olha, foi um grande prazer, eu visitei a sua empresa, eu fiquei impressionado com a ambiência, com o teu time e com o que você se propõe a fazer. A gente fica muito feliz e quando você achar que é oportuno procurar a gente, falar assim, olha, Bira, eu estou com um novo projeto, eu estou com algo assim que é interessante a gente mostrar para os empreendedores, o podcast Usina do Empreendedor está à sua disposição, viu? Muito obrigado. Muito bom, eu agradeço a deferência, o tempo, agradeço por ter tido a oportunidade de termos essa conversa aqui, que possamos ter muitas outras e que todas elas sejam resultantes de uma coisa muito importante que eu considero essencial, crescimento do nosso Estado. Muito obrigado, gente, foi muito oportuno esse momento com Jaqueline, né, que é da INAED. Tenham todos uma excelente feira.